Fala gente, depois de muito tempo vou fazer um vídeo analisando o verso de Medaka Box. Para quem é mais velho no canal já deve saber a minha opinião em relação a isto, mas como muitos inscritos pediram um vídeo mais sério analisando a obra há bastante tempo, aqui estou eu atendendo ao pedido. O vídeo será igual aos outros vídeos de análise do canal, mas nesse caso vou analisar os personagens mais fortes da obra, não será uma análise geral. Então eu peço para já deixarem a curtida para ajudar o canal e o vídeo. Enfim, sem mais encher linguiça, vamos começar o vídeo analisando a Medaka Kurokami. Resumo da história da personagem. Não importa se você a compara com uma besta, ou a chama uma gênia, tudo que ela coloca em mente, ela faz. É como se a palavra impossível não existisse no seu vocabulário. Medaka é uma caloura da classe 13, foi a 98ª e mais tarde 99ª presidente do Conselho Estudantil da Academia Koniwa. Ela é uma amiga de infância de Zenkichi Toyoshi. Medaka é incrivelmente respeitada e temida dentro da escola. Depois de se tornar o chefe do grupo Kurokami, Medaka também se torna a presidente da Academia Koniwa. Ela é filha de Kazuki Kurokami e Ato Tsurubami, e a irmã mais nova de Kujira Kurokami e Maguro Kurokami. Medaka é a grande protagonista da obra principal, protagonizando todos os momentos importantes da série. A história é o título do manga. Medaka Box, de forma resumida, seria uma caixa de sugestões de problemas para Medaka e o pessoal do seu conselho estudantil resolverem, e por isso a caixa ficou conhecida entre os alunos como Medaka Box. E a história no início era da Medaka resolvendo os problemas e sugestões dos alunos postos na caixa, mas conforme o tempo foi passando veio novos problemas. Feitos. Medaka é genial em praticamente qualquer área, tanto em inteligência, já que a mesma tirou a maior nota em uma prova superando os estudantes de todo o Japão, e com toda certeza é uma das personagens mais inteligentes do manga. Ela também é inteligente em combates, lutas e também é um gênio nos esportes batendo todos os recordes. Medaka é uma prodígio, tanto que quando era criança ela cresceu mais rápido que o seu irmão e irmã, com isto possuindo um desenvolvimento acelerado. Poder bruto da Medaka. O poder bruto dela é totalmente proveniente da força física dela. Tendo feitos como vencer todo o corpo estudantil de escola, em um cabo de guerra. Ela poderia destruir a escola inteira com as suas mãos. Medaka na sua luta contra Muzen destruiu várias construções, como alguns prédios. E também na luta dos dois ela conseguiu causar danos nele, mesmo ele estando vestido com uma roupa de borracha. Muzen também afirmou que os socos dela são mais fortes que uma bala de canhão. Medaka quebrou um bastão de metal com um chute casual. Medaka teve força suficiente para arrastar parte da escola com ela estando presa à estrutura com fios. Pelo menos nível construção ou quarteirão via cálculo, superior fisicamente ao Plus Six. Após o treinamento com Maguro, Medaka voltou a ficar em forma. Segundo Maguro, Medaka estava fisicamente mais fraca. Ou seja, tudo o que ela fez anteriormente ela faria com mais facilidade. Venceu uma disputa de força contra toda a escola. Entre eles, haviam seres poderosos fisicamente com capacidades para destruírem construções. Ela tem o nível quarteirão, superior à fase anterior. Arrancou danos gigantescos de Ico, o forçando a mudar de corpo. E o Lee Ico no manga casualmente destruiu uma área que em cálculos daria um nível quarteirão. Mas ela tem o nível lunar. Medaka destruiu a lua. Não se sabe quanto tempo levou para esta façanha, mas que não foram mais que minutos, visto que a lua estava para cair no planeta. Mas, não temos informações sobre como eu disse já que foi fora de tela, mas sabemos ou presumimos que ela sofreu muito para realizar tal feito. E pelo que deu a entender ela acabou sendo salva, sendo ajudada depois de realizar esse feito. Dá a entender isso por causa dessas scan aí, que vai estar aparecendo na tela. Algumas pessoas falam e dão uma desculpa falando que a lua estava sob efeito de um estilo, que é para quem não sabe o tipo de poder da obra, digamos assim, que vou explicar futuramente no vídeo, e por isso logo não era uma lua normal, segundo algumas pessoas, mas adivinha? Era sim uma lua normal, o professor que usou na lua tipo uma telecinese, para puxar a lua para destruir a humanidade, só puxou a lua para a órbita terrestre, e quando explicam isso no manga não é sequer falado que a lua estava sendo upada ou defendida por algum campo de força. Porque tem cara que jura de pé junto que era isso, sendo que não tem absolutamente nenhuma fala disso no manga.
KKKKKKK resistência. Os personagens de Medaka Box são bem resistentes. Tem arcos de regeneração e apagamento de feridas limitado, aonde personagens como Zenkichi já teve o corpo inteiro perfurado por espadas e mesmo assim resistiu. A Medaka é superior a isto, possuindo um vigor bem alto, aonde consegue resistir ao seu coração ser destruído por Liko com uma técnica dele. E o próprio Liko, a Jimou e o Kumagawa se escalam a isso ou são até superiores em resistência, como o Liko, que é muito mais resistente que a Medaka. Em poder destrutivo a Medaka é bem bucha, como deu pra perceber no vídeo, mas em hacks ou em habilidades as coisas mudam um pouco. Então vamos começar a falar dos hacks dela agora. Adaptação. Ela pode ficar mais forte e se adaptar a algum inimigo. Ela pode manipular as funções do seu corpo para conseguir superar o seu 100% de poder. O Zenkichi fala que a Medaka seria teoricamente imortal, mas como é de costume a obra só tacou um belo de um foda-se para isso. Se contradizeu com a Medaka ficando preocupada caso a lua acertasse a terra, aonde ela teria chances de morrer. Então, além dessa suposta imortalidade não ter sido explicada, a obra meio que se contradizeu em relação a essa fala. Com Bookmaker ela pode igualar seus atributos com os de outros personagens. Ao Fiction, esta habilidade permitia ao usuário mudar os aspectos da realidade e apagar da existência qualquer pessoa ou objeto. Mas é somente o All Fiction em total potência que pode fazer isso. Medaka copiou um All Fiction enfraquecido em que não pode apagar coisas com fortes ligações emocionais com outra pessoa. Fala gente, mal da edição aqui. Eu quando estava editando o vídeo notei que esqueci de falar um detalhe sobre o All Fiction, o nome da técnica que o Kumagawa desenvolveu juntando com a outra habilidade dele. É Non Fiction e não um All Fiction aprimorado. E outra coisa, sobre sentimentos fortes poderem anular o All Fiction, e muitos falam isso por conta dessas can. E bem, na verdade não é bem assim, já que como o próprio Zenkichi afirma, na verdade quem trouxe ele de volta foi o próprio Kumagawa, não amiga dele, por conta da emoção dela. Ou seja, essas can se contradiz com essa outras can. Então vai a critério de vocês acharem qual das duas é a mais correta. Enfim, é isso, fui. No final do cap é citado isso. Mas mesmo enfraquecido, esta habilidade permitia apagar da existência qualquer coisa que não possua uma forte ligação emocional com alguém, como por exemplo os poderes de uma pessoa e até as cores do mundo, e nunca foi imposto um limite para o All Fiction, mesmo para essa versão. Mas há habilidades mesmo na sua versão mais forte que a do Kumagawa tem limitação, rapaziada. A habilidade não pode afetar personagens infinitamente superiores ao usuário da técnica, como o Liko dando um exemplo. E também ele não traz o usuário de volta de qualquer morte, o usuário tem que ativar essa opção com antecedência. E só foi mostrado que os personagens podem voltar de morte físicas, e o Kumagawa mesmo fala que é impossível voltar algo ou alguma coisa que já foi apagado, mostrando que nem o All Fiction pode fazer isso. A única exceção seria o All Fiction do Kumagawa, que ele desenvolve no final do mangá, juntando o All Fiction com outra habilidade dele, se não me engano, permitindo que ele traga coisas apagadas de volta, mas não foi mostrado na obra se os personagens iriam realmente conseguir voltar de um apagamento existencial ou conceitual. Não tem nada que mostre ou prove isso. Então a técnica seria nessa questão tipo uma manipulação de causalidade, como a própria Jimou mesmo afirmou para o Zenkichi. E sobre essa versão final do All Fiction, a Medaka não copiou ela só tem a versão padrão, se me recordo bem. E o All Fiction pode apagar coisas subjetivas como cores, feridas, a visão de alguém e trazer personagens de volta à vida. Scardead, esta habilidade permitia ao usuário abrir instantaneamente qualquer ferida na vítima mesmo que já esteja cicatrizada há muitos anos. Ela também pode abrir feridas psicológicas no usuário. Mas essa habilidade tem como ser facilmente anulada com um campo de força, como a irmã da Medaka fez se cobrindo de gelo, e a Medaka não gosta de usar essa técnica. Em conter, permitir refletir qualquer dano recebido para seu arredor. Essa habilidade é automática do usuário, ele pode refletir até mesmo danos mentais. Isso basicamente faz o usuário imortal. Tiend, que é a habilidade principal da Medaka. Esta anormalidade permitiu que Medaka copie todas as habilidades mostradas instantaneamente. Ela usa de forma mais eficaz que o próprio dono. No entanto, esta anormalidade tem limitações. Tien não pode copiar estilos e capacidades físicas do usuário. E outra coisa,
Dependendo da força do inimigo e da potência da técnica, a Medaka não pode copiar. Um exemplo é uma técnica que ela aprimorou no final do mangá, mas só poderia usar 3 vezes por dia, e caso ela tente copiar uma habilidade que o corpo dela não aguenta, ela vai quebrar. Então só isso já mostra que as pessoas que falam que a Medaka pode copiar qualquer coisa e aprimorar em 120% tiravam isso de outro lugar, não do manga. Possui uma habilidade que ela tem desde quando nasceu, que se chama The End. Com essa habilidade, Medaka pode aprender qualquer habilidade que veja ou apenas ouça falar e dominá-la completamente, podendo chegar ao ponto de deixar a técnica aprendida sem defeitos, funcionando a 120% da sua capacidade. Ela se torna de anime que destrói o robô. Medaka, tá bom, não fala mais nada. Simplesmente ela pensa e acontece. Como que o robô vai disputar com a pessoa que pensa e acontece? No, God, please, no! 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 Você não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Porra, de onde você tirou essa merda? Você tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde? Mas ela também tem algumas habilidades que ela copiou da Jimou, como a criação e governação de universos. Elas não podem ser usadas em combate, mas vale a pena citá-las. É com essas habilidades ela ficaria com um nível em Hacks Universal mais. E eu só vou citar essas habilidades porque ela tem muitas, mas a maioria é irrelevante. Medaka tem transformações, modos, como o modo Perses, que aumentam um pouco o seu nível de poder, força e agressividade. Outras transformações dela, Hybrid-Go Mode, End-Go Mode, Altered-Go Mode, Forsaken-Go Mode. Resumo do que cada transformação pode fazer, modo Perses, War-Go Mode. Neste forma, quando Medaka fica enfurecida, ela entra no modo Deus de Guerra. Quando no modo Deus da Guerra, ela perde o senso de humanidade e fica furiosa, enquanto seu cabelo fica com um tom mais claro de roxo, vermelho fluorescente no anime. A presença de Medaka se torna tão ameaçadora e maligna que até os anormais podem ficar nervosos com ela. Sua força física e taxa de cura aumentam drasticamente, permitindo que ela ataque ataques devastadores enquanto encolhe os ombros de ferimentos horríveis. Medaka assume o modo Deus da Guerra apenas quando seus amigos são ameaçados e, mesmo assim, somente quando ela está sob forte estresse emocional. Durante sua luta com Tsurubami, Medaka ganha a capacidade de entrar no modo Deus da Guerra à vontade, sem se perder em sua raiva. Como Medaka não ouve palavras quando está no modo Deus da Guerra, ela se torna imune aos efeitos dos estilos quando assume esse estado. Altered-Go Mode. Altered-Go Mode é uma versão atualizada do War-Go Mode que Medaka conseguiu ao dominar as inúmeras anormalidades da facção 13, e tentando fazer uma lavagem cerebral com as palavras ponderadas de Odo. Ao contrário do War-Go Mode, ela mantém seu processo de pensamento, não fica furiosa, seu cabelo fica preto em vez de roxo claro e seus olhos ficam mais escuros. Nesse modo, Medaka é capaz de controlar tudo sobre si mesmo e é capaz de esmagar ou de resistir à sua tributação irracional. Nesta forma, Medaka também é capaz de usar uma versão melhorada do Kurokami Panton, que utiliza a velocidade e o Temisung de Inokage. Embora Medaka tenha dominado essa nova forma, ela ainda voltará ao War-Go Mode se estiver com raiva o suficiente. Forsaken-Go Mode, criado para servir a um propósito semelhante ao Bookmaker de Kumagawa, Forsaken-Go Mode torna Medaka mais fraca que seu oponente. Não importa quão fraco seja seu oponente, Medaka será mais fraco do que eles. Ela o rotula como uma habilidade que lhe permite esquecer a força e as habilidades e simplesmente se esforçar. Este modo foi desenvolvido como um subproduto após a luta de Medaka contra o Minuses. Com isso, Medaka pode intencionalmente tornar-se mais fraca para entender melhor as pessoas que são mais fracas do que ela. Mas o aspecto de entender seu oponente não existe devido à sua completa falta de empatia. Dessa forma, o cabelo de Medaka fica completamente branco e seus olhos se tornam um tom mais claro de vermelho. Hybrid-Go Mode, uma combinação do Altered-Go Mode e Forsaken-Go Mode. Medaka rotula essa forma como combinando força com fraqueza. Os recursos exatos desse modo são desconhecidos. No entanto, foi inútil contra o estilo de Tsurubami. Dessa forma, o lado esquerdo do cabelo de Medaka fica preto, enquanto o lado direito fica branco. Seu olho direito também fica com um tom mais claro de vermelho. End-Go Mode. Nesta forma, o cabelo de Medaka fica preto e aumenta drasticamente o volume.
Com seu aumento do fluxo sanguíneo, Medaka é capaz de se mover em velocidades absurdas e criar clones das sombras à sua frente. Esses clones têm velocidade suficiente para quebrar a barreira do som, criando um fluxo deslizante para remover as obstruções ao poder de Medaka. E só para fechar, na obra é apresentado 3 tipos de poderes. Existem anomalias, menus e habilidade. Não vou explicar os 3 porque acho desnecessário, mas vou explicar só os estilos por serem os mais explicados por causa do arco final do mangá. Estilos são poderes ativados através de palavras com selos, e foi com os estilos que eles derrotaram Lee Ico. Além de que eu busquei alguns exemplos, e na batalha final entre os capítulos 168 a 175 mostram a usuários de estilo que manipula cantigas de Ninar para poder fazer seres voltarem a ser criança. Além de que era o único poder que poderia atingir o Ryoko, justamente pelas palavras atingirem o mesmo. Mas não tenho 100% sobre as informações dos estilos, mas em resumo é basicamente isso, e através de palavras com um símbolo, como da portadora do estilo da cantiga de Ninar. Velocidade. Desarmou uma Ibimoji antes mesmo de perceber que ela se moveu. Criou uma sala cheia de pós-imagens com pura velocidade para furtar todos os seus cigarros sem o seu conhecimento. Ultrapassou sem esforço uma habilidosa corredora de atletismo, afirmando que ela poderia correr 100 metros em 12 segundos. Vou deixar os cálculos disso aí na tela, gente, só passar para ver. Medaka pode percorrer 42.195 km, metros em 2 horas, sendo superior a uma personagem que percorre 100 metros em 12 segundos. Fórmula para fazer o cálculo, km/h. Vou deixar os cálculos junto com os feitos abaixo. Foi capaz de escapar de outro anormal fazendo parecer que foi atingida, deixando apenas suas roupas para trás. Subiu um prédio tão rápido que perdeu noção do andar para o qual estava indo. Ele estava em uma sala cheia de bombas prestes a explodir e conseguiu jogar água em algumas bombas, chutar algumas bombas pela janela e esconder seus amigos dentro de armários próximos antes que explodissem. Criou uma sala cheia de clones com pura velocidade. Pode quebrar a barreira do som usando Kurokami Panton, atacando seu oponente com um Bron Sônico. Aqui está um gif deste feito. Desviou de uma espada que estava literalmente a centímetros de decapitá-la. Subiu a parede de uma torre do relógio enquanto lutava. Combinado Kurokami Panton com Theme Song, permitindo que ela viaje em velocidades incrivelmente altas 3 vezes por dia. Agarrou todos em uma sala e recuou tão rápido que fez os clones aparecerem. Criou um clone na frente dela por pura velocidade para quebrar a barreira do som e permitiu que eles cedessem muita barreira do som logo atrás dele através do fluxo de deslizamento que ele criou. Ela também foi capaz de fazer uma curva de 180 graus instantaneamente nessa velocidade. Mas no final do mangá ela já consegue atingir a velocidade da luz, pegando um nível Sol, abreviação para a velocidade da luz em inglês. Antes de prosseguir, um adendo. Eu esqueci de falar, mas os estilos têm limitação, gente. Os personagens falam que não é efetivo em personagens e pessoas com raiva. Vou citar esse detalhe que eu esqueci antes de prosseguir. Nós temos também personagens como Lee Ico, que é no meu ponto de vista superior a Medaka em seu full power, e tem a capacidade de anular os poderes dos personagens por causa do seu poder descomunal e também anular regeneração, e até o Alfiction não é efetivo nele por causa do poder ridículo que ele tem. E Ico Shizumi foi o primeiro homem que Najimi Ajimu não conseguiu derrotar, e cuja lenda foi protegida por 5.000 anos na Vila Shiranui. Ele é o principal antagonista do arco da Vila Shiranui. Ele também pode destruir vilarejos com facilidade. Sua habilidade especial é a destruição irreversível. Qualquer dano que Ico cause ao mundo não cura. Shiranui afirma que ele era um homem nascido para destruir o mundo. Seja natural ou baseado em habilidades, as ações de Ico não podem ser recuperadas. Essa habilidade parece negar até mesmo a Alfiction de Kumagawa. No entanto, o verdadeiro horror dessa habilidade se manifesta na defesa de Ico. Quanto mais forte for o ataque contra ele, mais o ataque será quebrado e nunca voltará ao normal. No entanto, se Ico for derrotado, o dano se tornará reparável. Dessa maneira, a destruição irreversível de Ico funciona com os mesmos princípios de um estilo. Temos também o Kumagawa. Após ser transferido para a Academia Suizou, Kumagawa se apresenta aos alunos da escola mostrando sua habilidade em comum, o Alfiction,
cravando parafusos nos estudantes e apagando esse acontecimento em um instante. Isso foi o suficiente para apavorá-los. No mesmo dia, Tsukinazaki Saki, garota que usava uma máscara, aborda o novato e conta a história da presidente do conselho estudantil, a tirana Jakago Aki, comentando sobre a habilidade dela, o aerobiquer, e despertando interesse no jovem, que vai imediatamente encontrá-la. Na sala do conselho, Jakago começa a sufocar Tsukinazaki mostrando que seu poder manipulava o oxigênio. Então Kumagawa implora para a presidente parar. No fim, é oferecido um aperto de mão entre os dois, mas Jakago logo hesita em encostar no garoto. Um medo súbito havia percorrido o corpo dela. No dia seguinte, Kumagawa é abordado em uma sala vazia pelos membros do conselho estudantil, ordenados pela Jakago. Em uma luta iminente, os parafusos do garoto são oxidados pelo aerobiqueiro e vaporizam. Ele acabava demonstrando surpresa, mas não se convence de que essa habilidade é suficiente para derrotar Hajimu Najimi, vulgo Ansenin, seu maior inimigo. A batalha acaba num instante, com os quatro sendo perfurados por parafusos gigantes. Sendo cordial, permite que Jakago escape em 5 segundos, mas subitamente a garota é empalada por um parafuso. É passado um tempo, Tsukinazaki se aproxima do garoto oferecendo o cargo de presidente do conselho estudantil, já que Jakago Aki estava hospitalizada. Kumagawa afirma que isso é impossível, pois todos os alunos têm medo dele, mas logo de imediato é revelado que a garota já estava controlando todos os estudantes. Ele então admite derrota. Um mês depois a academia Suizo é fechada por causa da luta entre os dois. Ele tem o Alfiction mais poderoso do mangá. E nós temos também no verso entre os mais poderosos Hajimu, que resumindo bastante sobre a história dela. Najimi Hajimu, Hajimu Najimi, é o fundador da Academia Koniwa e o criador do Plano Flask. Seu parceiro é Anten Shiranui, o líder dos Notiquals. Hajimu esteve ausente por 3 anos após ser selado por Mizuji Kumagawa. Após o sucesso de Medaka Kurokami em reformar Kumagawa, o selo enfraqueceu, e Hajimu foi solto. Hajimu é o principal antagonista do arco sucessor de Kurokami Medaka 5.000 anos atrás, e Iko Shizumi se tornou o primeiro homem contra quem Hajimu não conseguiu vencer. Na tentativa de atingir um determinado objetivo, Hajimu lutou e perdeu contra Iko pelo menos 100 milhões de vezes, apesar de usar todas as suas habilidades e ser auxiliado por outros Notiquals que ela havia criado. Eventualmente, Hajimu alcançou seu objetivo simplesmente evitando-o. Há pouco mais de 100 anos, Hajimu mudou de seu plano de tubo de ensaio para o plano do frasco. Sua imagem de um humano perfeito provavelmente foi influenciada por Iko. 3 anos antes do início da série, Hajimu nomeou Kumagawa o presidente do conselho estudantil de escola secundária Kobune, juntando-se a si mesmo como vice-presidente. No entanto, Kumagawa atacou Hajimu violentamente, ostensivamente para confirmar seus sentimentos por ela. Preocupado por amá-la apenas por sua boa aparência, Kumagawa arrancou seu rosto. Hajimu tem trilhões de habilidades incluindo habilidades que, como eu disse quando estava falando da Medaka, incluem criar universos e governar universos. A principal característica da personagem nem é isso e sim que ela é uma personagem estilo Deadpool no conceito dela saber que ela está em uma história em um mangá. Inclusive é por causa disso que muita gente superestima a personagem falando que ela transcenderia o verso de Medaka Box por conta disso, podendo pegar um nível 4D ou 5D, já que tem várias demonstrações disso quando ela no próprio anime acaba fazendo o encerramento do anime agradecendo ao público por ter assistido ao anime. Tem também umas ilustrações dos personagens em formato de mangá na mesa dela que aparece no anime. Tem algumas outras coisas que aparecem na obra que remete que ela quebra a quarta parede sabendo que está em mangá, e por isso tem pessoas que falam que ela transcende a obra, mas isso é uma interpretação errada da personagem, gente, já que a personagem é descrita como sabendo que está em uma ficção, ou seja, ela quebra por conta disso a quarta parede por meio de algumas ações, já que ela sabe que está em uma história, ela consegue meio que alterar algumas coisas insignificantes para o plot, mas quando ela vai tentar confrontar o roteiro geral, os principais elementos como a jornada do herói, que para quem não sabe o que seria essa narrativa escrita que os autores colocam em suas histórias, e só pausar o vídeo, que vai estar aparecendo aí na tela o significado. E de forma bem resumida seria o protagonismo. Ela mesma afirma que ela não pode fazer absolutamente nada e ir contra a própria história, ou seja, contra a própria narrativa do verso, mostrando que no fim das contas ela só pode quebrar a quarta parede e interagir com algumas coisas insignificantes para o plot da história,
provando que ela não transcende o verso e vê ele como ficção. Isso é literalmente explícito no mangá em uma conversa que ela tem com a Medaka. Então isso é uma interpretação errônea das pessoas que afirmam isso. Só pelo fato de ela ter perdido milhares de vezes para o Liiko, isso é absolutamente refutado. Ela também já foi selada pelo Kumagawa. Também fala que mesmo sabendo que está em uma história não pode ir contra o plot principal e etc. Mas com as falas dela quebrando a quarta parede, eu até entendo as pessoas que não conhecem muito o conceito de análise de personagens como o conceito de análise de Chie se confundirem e afirmarem isso, talvez não entendendo muito bem o que seria um personagem que quebra a quarta parede, que tem vários níveis, desde o caso da Ajimu, que é bem bucha, até os níveis da Gwenpool, que literalmente pega uma HQ, universo da Marvel, e rasga ela no meio. Mas pra quem diz que conhece esses conceitos de análise de personagem e mesmo assim afirma isso ou outras punhetas, tanto pra Ajimu ou pro verso de Medaka Box em geral, ou a pessoa é mau caráter ou só não tem interpretação de texto mesmo, porque não é possível uma coisa dessa. Tanto os fanboys de Medaka Box quanto de Onipunishima ainda me surpreendem nesse aspecto. Embora eu possa esconder meu olhar frio, e apertando minha mão você sinta minha carne, e até pense que temos o mesmo estilo de vida, eu simplesmente não existo. Todo mundo entendeu isso? Sim. Então vou seguir, tá? Vai trabalhar agora a interpretação de texto. A Ajimu também não pode ganhar de protagonistas. Por isso ela não pode ganhar da Medaka ou Liiko. Tanto que ela tomou um pau do Liiko, e não fez nada quando a Medaka bateu nela. E só chorou sabendo que não ia ganhar dela, afirmado pela própria. E sobre ela quebrar a quarta parede, falam que por isso ela transcende o verso de Medaka Box, como já disse no vídeo. E isso é facilmente irrefutável. Se fosse assim, ela não seria afetada pelas regras da jornada do herói, como eu disse, que é o artifício da obra onde a história se passa pela perspectiva do protagonista. Isso é de forma leiga seria o protagonismo, e adivinha, como já falei, ela é limitada a isso. Ela sabe que está em uma ficção, mas não pode de fato ir contra essa história fazendo algo que afete a história de forma séria ou significativa. Tanto que ela, em uma conversa com o Zenkichi, fala que ela gostaria de tirar o protagonismo da Medaka, fazendo um personagem ter mais destaque para derrotar a Medaka, já que ela não pode vencer a Medaka por causa do protagonismo dela. Mas a Ajimu não pode sequer fazer isso, mostrando que ela até pode saber que está em uma história, mas não pode fazer nada contra essa história e seus elementos estabelecidos ou seu papel nela. A Ajimu é uma personagem com capacidade de perceber que está em uma ficção. Ela é tipo um Deadpool e uma Gwenpool dos mangas, embora seja bucha. Ela mesmo já citou que não pode vencer os protas por puro roteiro, fora que ela nem sequer lutou contra o Liiko. Ela só morreu e pronto. Embora ela seja o típico personagem bucha com habilidades 4D, ela é capaz de saber que está em uma manga, mas não tem um nível de percepção e quebra da quarta parede como o da Gwenpool, que realmente é algo forte, já que a Gwenpool pode literalmente rasgar as histórias da Marvel, seus universos, como se ela estivesse rasgando uma HQ. Isso sim que é uma quebra de quarta parede forte, não é como essa bucha da Ajimu. E outra coisa, se seguir esse raciocínio, eu posso falar então que o verso de Ever After é 5D, e por que vocês me perguntam? Tem uma personagem, a Chapeleira Maluca, ela sabe que está em uma história, e sabe que é uma personagem. Inclusive até escuta os narradores da obra interferir na comunicação dos narradores com o público, mas o verso não pega 5D por causa disso. E em obras em que isso acontece depende de contexto, só dá ao personagem uma percepção 4D ou 5D. Madeleine Hatter, filha do Chapeleiro Maluco. Olá, narradores! Não está um dia chapelástico? Ela consegue nos ouvir. Mas o verso de Medaka Box pega esse nível por conta disso. Depende, porque quebra de quarta parede não está ao nível do personagem em nenhum sistema de tier. Então depende do contexto que o mangá de Medaka Box daria pra isso. E seria o contexto que eu falei no vídeo, mas de forma hiperbólica, porque para quem nunca leu o mangá de Medaka Box, ele tem uma escrita envolvendo mais hipérbole, já que eu interpretei e notei que essa é a principal escrita usada pelo autor. Então várias coisas que é falada no mangá de Medaka Box são assim. São em formato de hipérbole, não hipérbole no sentido de desfeito. Não é isso que estou dizendo. Estou falando da hipérbole de escrita, que é um conceito diferente usado para escrever livros, mangás e etc. Então depende. Para mim, em ax de percepção, o verso até pode pegar um nível 4D ou 5D, mas não passa disto, já que até os personagens da Turma da Mônica já fizeram isso,
falando que estão em um gibi. KKKK. Então as partes aonde ela faz isso, não upam o nível dela. Pelo menos em poder destrutivo e dimensionalidade. Talvez se a gente usar um malabarismo dela saber que ela está em uma ficção e poder alterar coisas ínfimas, insignificantes da narrativa, daria até para argumentar que sim, ela teria uma percepção, repito percepção, 4D para 5D, não dimensionalidade. E vários personagens no mangá têm esse artifício de quebrar a quarta parede, como vou estar deixando umas imagens do mangá sobre isso passado aí na tela. E eu pretendia no início trazer um vídeo específico só da Agimu, mas particularmente eu achei mais interessante trazer uma análise do verso inteiro, de seus personagens principais, os mais fortes. Também refutar ou dar minha opinião sobre várias falácias que as pessoas cometem em relação ao mangá. Essa da Agimu só é uma das falácias. Eu vou falar de mais duas porque eu já tenho um vídeo específico onde eu refuto as principais falácias em relação ao verso de Medaka Box. Esse vídeo hoje em dia, eu vejo que tem algumas coisas que eu exagerei em quesito de nerf, mas não muda absolutamente nada que eu falei nesse vídeo. Por isso que eu não vou citar várias pérolas que muita gente fala sobre o universo de Medaka Box, que não é tudo isso, até porque quem prestou atenção no vídeo sabe que até os axes da obra têm limitação e os personagens também não têm muitos feitos de velocidade, tendo no máximo a velocidade só ou velocidade da luz. E seria isto sobre a Agimu. Ela também está no universo antes mesmo do Big Bang, e com os seus hacks, como disse, pode criar universos e destruir estrelas. No mangá também nos foi apresentado os universos dos sonhos, mas até onde lembro não seria um universo físico, e de forma resumida esses seriam os personagens de Medaka Box, seus feitos e principais habilidades. Não vou citar todas como as habilidades da Agimu porque não tem como. Tem até habilidades que só foram ditas mas não sabemos o que elas fazem. Mas a Agimu teria outros hacks interessantes como clarividência, imortalidade ao tempo. Essa piranha também pode trocar as habilidades dos outros os beijandos. Assim ela pega a habilidade da pessoa e dá uma dela na troca. E outras habilidades, porém como eu disse, as habilidades do verso de Medaka Box têm muitas limitações, não é tudo isso ao meu ver, tirando algumas habilidades. E outra coisa que infelizmente deixa o verso bem bucha seria a falta de feitos de velocidade, porque os personagens não têm muitos feitos de velocidade. Só lá para o final do mangá Medaka e os personagens demonstram alguns feitos de velocidade da luz que, convenhamos, isso comparado à ficção é bem bucha. Então a minha conclusão em relação a essa parte da análise seria que o verso pegaria um nível em poder destrutivo lunar a planetário, porque a gente não sabe quantos minutos ou quantas horas a Medaka levou para destruir a lua para fazer um cálculo preciso, porque esse feito foi fora de tela. Em hacks o verso pegaria universal mais 4D ou 5D forçando em percepção, e em velocidade pegaria uma velocidade só que seria a velocidade da luz. Analisado tudo isso, eu agora no final do vídeo vou refutar dois argumentos, que usam para superestimar o verso. Eu não queria estar fazendo isso, porque não é a proposta desse quadro do canal e sim do quadro personagens superestimados mas vou citar e refutar apenas dois, que algumas pessoas usam para tentar arrancar a obra. Vamos começar falando da fala da Medaka quando ela volta depois de ter destruído a lua, sobre ela ter ido para outro universo e ter lutado com os conceitos de bem e mal. Muitas pessoas falam que ela lutou de fato com conceitos platônicos de bem e mal e de fato foi para outro universo. Mas vamos lá. Isso tá mais pra metáfora, já que ela cita uma raça alienígena e fala sobre uma guerra que provavelmente era entre esse imperador e essa raça, aonde ela ajudou essa raça a lutar contra esse imperador tirano. Então está aí o conceito de bem e mal. Entenderam a metáfora ou querem que eu desenhe? Outra coisa que falam seria do Liiko ter transcendido dimensões superiores usando essas Não. Primeiramente, o Liiko ou os personagens não estão falando sobre transcender dimensões de forma existencial, e sim que a pessoa é capaz de viajar além de seu próprio mundo. Isso nunca é especificado como uma coisa específica espaço-temporal nem é uma transcendência existencial. Isso se refere à capacidade de viajar através das dimensões, não algo linkado ao poder e dimensionalidade do personagem. Até o kanji da fala não diz nada sobre dimensões superiores. Estilo que ultrapassa as dimensões? KKKKKKKK. Isso tá mais para figura linguística KKKKK. Tem que demonstrar feitos para isso. Que provas tem disso? Estilo de luta que supera as dimensões. Não sei como os caras não têm capacidade de ver que isso não passa de figura linguística.
Vegeta tem um ataque chamado Big Bang Ataque, portanto ele é universal por isso. Só por conta do nome da técnica, não dos feitos universais dele. KKKK. A Hada de Boruto tem uma técnica chamada onipotência, logo ela é onipotente. KKKK. O Anos Voldigoad é descrito sendo capaz de solar qualquer deus na novela de Mauga Queen. Logo eu posso falar que ele sola o deus bíblico por conta disto. KKKKKK. Pelo amor de Deus, não é possível que essas pessoas que falam isso sejam tão burras assim. O pior de tudo é que Nascan é no contexto, se não estou enganado, e que a fala é referente a uma metáfora de velocidade, especificamente sua habilidade, que aparentemente é superando dimensões. Isso está se referindo a uma habilidade de cruzar mundos, universos. O kanji não está se referindo ao espaço físico real, também conhecido como número de coordenadas espaciais ambientais em um eixo temporal, ao falar sobre dimensões. Aqui está um outro problema. Significa atravessar, passar por. Além disso, não ter contexto nenhum. A própria Scan refuta isso, já que obviamente a Medaka usou uma metáfora sobre velocidade. Portanto, a tradução correta seria habilidade atravessando dimensões neste contexto. Essencialmente, não é ser espacial ou atemporal. Eu depois dessa não vou falar mais nada. Quem fala isso precisa de aulas de português urgentemente, e de certa forma seria isso, rapaziada. Até poderia refutar mais falácias como uma clássica sobre a Agimu ser além de dualidade segundo alguns fanboys, sendo que ela só fala que sabe o que é dualismo, não que ela transcende isso. Mas particularmente seria uma perda de tempo, já que seria o mesmo caso de falta de interpretação de texto. Por isso vou parar por aqui. Enfim, eu particularmente recomendo para quem não leu o manga da obra, dar uma chance para ele. O início da leitura até que foi meio chato para mim, mas ao decorrer da história a obra ficou realmente legal. Os personagens também são bons, só que para quem não gosta do tão famoso Eixi vai detestar o mangá, por razões óbvias. Cadela, cadela, cadela. Desejo sim, cadela. KKKKKK. Piadas à parte, vi que muita gente estava pedindo um vídeo mais sério analisando a obra de Medaka Box, então espero que quem estava querendo um vídeo assim tenha gostado. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou deixe a curtida no vídeo, porque isso ajuda bastante o canal. Um abraço a todos e fui. Como dizem, depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. Oi, Lastrel. Verifique a sua inscrição no canal, porque senão você é corno manso da pior espécie.